Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa noite, que a paz de Jesus e o amor de Maria possam permanecer conosco. Sejam bem-vindos a mais um programa Parábolas e Ensino de Jesus por Cair Bachutel, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 21 horas, através da Web Rádio Cristo Consolador. Ao final, se gostar do estudo, compartilhe-o e deixe seu like. Como vocês sabem, isso é importante no contexto do YouTube. E você pode também auxiliar na divulgação da doutrina espírita em se inscrevendo na Web Rádio Cristo Consolador e ativando o sininho de notificação. Perfeito? Vamos, então, fazer a nossa prece inicial. Sempre a primeira palavra de agradecimento a Jesus, nosso Mestre amado, a nossa Mãe Maria, aos amigos espirituais aqui presentes e, acima de tudo, a Deus, nosso Pai, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade do estudo da doutrina espírita e pedindo que consigamos ter a ambiência necessária para que estudemos, para que falemos do nosso Mestre amado, Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Bem, amigos, o tema do nosso estudo de hoje é a parábola dos trabalhadores da vinha. E só uma observação que eu faço sempre antes de entrar no tema programado, no nosso entendimento, um estudo como esse que iremos realizar hoje é também uma oportunidade de divulgar a doutrina espírita, lembrando aquele pedido que o Emmanuel fez, né, que a doutrina espírita nos pede uma espécie permanente de caridade, que é o quê? A sua divulgação, né? E também acredito, né, que um estudo como esse nos possibilita mostrar a universalidade da doutrina espírita. Ok? Bom, mas vamos então ao texto da parábola, que está lá no capítulo 20 de Mateus, versículos 1 a 16. Escreveu então o evangelista, trazendo as palavras do Mestre amado. Porque o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada a assalariar seus trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores o ajuste de 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Tendo saído na hora terceira, viu estarem outros na praça, desocupados, e disse-lhes: Ide também vós para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles assim fizeram. Saiu outra vez, cerca da hora sexta e da nona, e fez o mesmo. E, próximo da 11ª hora, saiu e achou outros trabalhadores que lá estavam, e perguntou-lhes: Por que estáis aqui todo dia desocupados? Responderam-lhe: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes então o proprietário: Ide também para a minha vinha. Só abrindo um parênteses para lembrar que no contexto que é passada essa parábola, né, os tempos
dos romanos, as horas eram contadas das 6 da manhã até as 18 horas, né? Ou seja, a 1/10 hora, considerando esse intervalo, corresponderia à hora entre 17 e 18 horas. Perfeito? Fechemos o parênteses e voltemos ao relato de evangelista, trazendo as palavras de Jesus. À tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e acabando pelos primeiros. Tendo chegado aqueles que tinham sido assalariados cerca próximo da 1/10 hora, receberam cada um denário. E vindo os primeiros, né, pensavam que haviam de receber mais. Sim, se os que trabalharam 1 hora só receberam um denário, nós que estamos trabalhando desde 6 horas, né, vamos receber mais. Esse é o raciocínio. Mas voltemos ao conteúdo da parábola. Porém, disse Jesus, receberam igualmente um denário cada um. Ao receberam-no, murmuravam contra o proprietário, alegando: estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor extremo. Mas o proprietário disse a um deles: meu amigo, não te faço injustiça. Não ajustasse comigo trabalhar por um denário? Toma o que é teu e vai embora, pois quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que me apraz do que é meu? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? E aí Jesus termina a parábola com a frase que todos nós conhecemos: assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Antes de começar a trazer os comentários do Caírba, só para lembrar, amigos, que essa parábola que nós estamos chamando de parábola dos trabalhadores da vinha, diferentes autores a nomeiam de formas outras, como, por exemplo, a parábola dos trabalhadores da última hora, a parábola do empregador generoso, mas em nada altera o objetivo do mestre narrá-la e a essência divina nela contida. Perfeito? Feita, então, essa observação, vamos acompanhar os comentários que o Caírba fez a respeito do texto que nós escutamos. Disse ele: as condições essenciais para os trabalhadores são a constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço que fazem no trabalho que assumiram. Aí diz ele: os bons trabalhadores se distinguem por estas características. E ele, então, no parágrafo seguinte, começa a classificar alguns desses trabalhadores. O mercenário trabalha pelo dinheiro. Seu único fito, ou seja, seu único objetivo, sua única aspiração é receber o salário. Já o verdadeiro operário, o artista, trabalha por amor à arte, né? Gosta daquilo que ele está fazendo. E ele, então, extrapola para um contexto mais amplo. Assim é em todas as ramificações do conhecimento humano. Há os escravos do dinheiro e há os operários do progresso. Na lavoura, na indústria, como nas artes e nas ciências, destacam-se sempre o operário e o mercenário. E ele agora, ainda nessa linha, vai trazer para o contexto do mercenário, né, o que está por trás do mercenário, dizendo o seguinte: o materialismo, a materialidade, a ganância do ouro arranjaram, na época em que nos achamos, mais escravos do que a vinha arranjou mais obreiros. Por isso, aquela frase que nós conhecemos: grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Porque, ou seja, tem mais escravos do dinheiro, né, do que trabalhadores, que obreiros interessados em que a vinha vá para frente. E a gente observa que ele fala assim: na época que nos achamos, lembrando que esse livro foi publicado em 1928, ou seja, o início do século passado. A realidade já era essa.
né? E continua o Caírba Schutel falando agora diretamente da parábola em si. Na parábola, pelo que se depreende, não se faz questão da quantidade de trabalho, mas sim da qualidade. E ainda mais, da permanência do obreiro até o fim do dia de trabalho. Os que trabalharam na vinha, desde a manhã até a noite, não mereceram maior salário que aqueles que trabalharam uma única hora, dada a qualidade do trabalho. Então, o foco que o Caírba está trazendo aqui, nesse cenário de quem trabalhou mais ganhou igual a quem trabalhou menos, tem a ver com a produtividade, com a qualidade do trabalho. Então, ele está lembrando que aqueles que trabalharam menos, trabalharam melhor, foram mais produtivos do que os que começaram a trabalhar desde cedo, né? E não tiveram o mesmo grau de produtividade. É esse o foco do comentário do Caírba. Ele acrescentou: os que chegaram por último, se tivessem sido chamados à hora terceira, diz ele, teriam feito, sem dúvida, ele afirma, o quádruplo do que fizeram aqueles que a essa hora foram para o serviço. Devido sempre, o contexto é esse, a maior produtividade, né, desses últimos. E ele continua: daí a lembrança do proprietário da vinha de pagar primeiramente os que fizeram aparecer melhor o serviço e mais desinteressadamente se prestaram ao trabalho para o qual foram chamados. Nesse contexto de se preocupar com o trabalho e não com o que cerca cada um de nós no seu dia. É esse o foco aqui dessa palavra desinteresse, que, se a gente for querer entender literalmente, parece meio estranha. Eu concordo com vocês. Acrescentou Caírba Schutel: esta parábola, aí ele começa te dirigindo a nós, né? Esta parábola, em parte, dirige-se muito bem aos espíritas. E ele faz uma crítica aqui pesada, hein? Quantos dos espíritas, por aí andam sem estudo, sem prática, sem orientação, fazendo obra contraproducente e, ao mesmo tempo, abandonando seus interesses pessoais, seus deveres de família, seus deveres de sociedade. Pegou pesado, né? Tá certo? E acrescentou o Caírba: na seara espírita, chega-se a encontrar até os vendilhões que apregoam sua mercadoria pelos jornais como mercador na praça pública, sempre visando bastardos interesses, menores interesses, escusos interesses. Ora, continua ele, ora são médiuns mistificadores que exploram a saúde pública, ora são gênios capazes de abalar os céus para satisfazerem a curiosidade dos ignorantes. Enfim, são muitos os que trabalham, mas poucos os que edificam, tratam como devem a vinha que foi confiada à sua ação. Então, meus amigos, a gente vê, o Caírba está trazendo um contexto aqui, comparando a produtividade dos trabalhadores da seara espírita também, né? Mostrando que é necessário o estudo, que é necessária a prática do que a gente aprende no estudo, né? E não apenas, como vai falar mais adiante aqui, não apenas aqueles que atuam através da mediunidade. Vocês vão ver aqui mais adiante que ele vai mencionar isso. Olha só. Há uma outra ordem de espíritas que nenhum proveito tem dado ao espiritismo. Uma frase pesada do Caírba. Ele vai dizer quem são esses. Encerram-se entre quatro paredes, não estudam, não leem e passam a vida a doutrinar espíritos. Olha só. Infelizmente, temos ainda no século XXI casas espíritas que admitem para o trabalho nas reuniões mediúnicas companheiros que sequer leram, não falei estudaram, o livro dos médiuns. Que, como o Divaldo Franco lembra, tudo de bom
que você possa imaginar sobre a mediunidade no contexto do plano terrestre. Se pelo menos quem vai trabalhar fez o estudo sistematizado, estudou o livro dos espíritos, já é alguma coisa. Mas a questão é essa: como trabalhar na mediunidade, como chegando ao ponto de doutrinar espíritos, se você não estudou, vamos baixar um pouquinho, se você não leu o livro dos médiuns, que é um roteiro magnífico para esse tipo de atividade. É esse o ponto que está colocando o Carri Bachutel. Ele acrescentou: não há dúvida de que trabalham esses obreiros, essas pessoas que ele está colocando aqui, que se limitam a doutrinar espíritos. Mas aí ele vai mais fundo. Mas pode-se comparar sua obra com aqueles que se expõem ao ridículo, ao ódio, à injúria, à calúnia no largo campo da propaganda? Pode-se comparar esses enclausurados numa sala, fazendo trabalhos secretos e, às mais das vezes, improfícuos, com os que sustentam aqui fora, né? Nas ruas, no cotidiano, renhida a luta e se batem a peito descoberto pelo triunfo da causa que desposaram? Meus amigos, a nossa modesta opinião, o Carri Bachutel pegou pesado demais aqui, né? Ele está se referindo, digamos assim, diminuindo bastante o trabalho daqueles que exercem mediunidade. No nosso entendimento aqui, o que ele está colocando, ele não está dizendo que o trabalho com a mediunidade não serve, não é isso. O ponto de vista dele, e aí a gente vai ler mais adiante agora, em seguida, um comentário de um outro confrade, onde isso vai ficar mais claro, é que os tempos onde Caírba estava encarnado, os primórdios da doutrina espírita no Brasil, eu não preciso lembrar a vocês as dificuldades que existiram. E ele se refere, então, àqueles que se expunham, que afirmavam ser espíritas, que para fazer uma reunião espírita, como a gente faz hoje tranquilamente, sem problemas, tinha que pedir licença, autorização à polícia da época. Então, vamos entender o que o Caírba está dizendo, tá? Mas, melhor do que eu vou fazer complementar esse meu pensamento dizendo o seguinte: o Carri Bachutel foi muito perseguido pela Igreja Católica da sua época. E aí, se vocês acompanham os nossos estudos todas as terças-feiras, a gente já chamou a atenção disso, porque ao comentar essas parábolas, né, várias vezes ele vai fundo na Igreja Católica, nos sacerdotes da Igreja Católica, né? Então, temos que lembrar, além das dificuldades para exercer a doutrina espírita naquela época, ele foi, pela notoriedade dele, ele foi muito perseguido pela Igreja Católica, né? Então, ele acabou, para nosso entendimento, parece que ele está fazendo um desabafo nesse texto, nesse comentário da parábola dos trabalhadores da vinha, criticando aqueles espíritas que não se afirmavam publicamente como tal, escolhendo o trabalho do atendimento aos espíritos, por exemplo, que não se expunham, eram reuniões fechadas, né? Não eram reuniões abertas ao público, então ninguém sabia que ele estava lá trabalhando com os espíritos. É esse o foco do Caírba, que eu peço que vocês tenham uma certa tolerância com as palavras dele, pelos motivos, pelas razões que eu estou colocando aqui. E só para trazer um dado da atualidade, tivemos recentemente, acho que foi um pouquinho depois da pandemia do coronavírus, tivemos o censo, né? E muitos que frequentam casas espíritas, ainda hoje, 2024, né? O censo foi em 2021, se eu não estou enganado, né? Ainda hoje, século XXI, eles têm receio de se afirmar espíritas. Então, o comentário do Caírba não está tão desatualizado assim. Evidentemente, não é igual àquela época, que havia uma repressão violenta, inclusive que atingia o Carri Bachutel. Perfeito? Mas estou dando um exemplo concreto
do censo demográfico brasileiro, recentemente realizado, e que aconteceu essa situação, né? Pessoas que frequentam casas espíritas, que tomam parte das reuniões espíritas, mas, ao serem perguntados, não assumem que são espíritas. Entenderam? Muito bem. Mas, além dos meus comentários, permitam-me trazer os comentários do expositor e escritor espírita Pedro Camargo. Ele assinava sempre seus escritos, né, com o pseudônimo de Vinícius. Aí acho que vocês vão conhecer, vão lembrar mais facilmente. Então, abordando essa passagem aqui, em uma das suas obras, ele foi ao encontro desse pensamento do Cair Bachutel, né? Mas, quero fazer essa ressalva, sem o viés anti-igreja católica que a gente sente no Caíba. Mas por que eu digo que ele foi ao encontro do pensamento do Cair Bachutel? Porque ele diz também, refere-se aos espíritas que negligenciam seus deveres familiares, profissionais e sociais em função de uma agenda cheia de compromissos espíritas, visando, calculistas que são, quem diz é o Vinícius, tá? Serem mais merecedores aos olhos de Deus. E ele lembra, com muita propriedade, ele cita aquela frase conhecida de Jesus. O que é que o mestre disse? Misericórdia quero, e não sacrifício. Então, é esse conhecimento que nós já temos, né? É interessante, é importante que aqueles que têm a propensão ao trabalho na seara espírita, e sabe que a gente precisa de trabalhadores, todos os postos, né? Mas que esse trabalho não acabe levando a essa pessoa negligenciar seus deveres familiares, profissionais e sociais. Até em relação à mediunidade, foi dito, né, que se ela, lá no livro dos médios, se é válido cobrar pelo trabalho mediunário, de forma alguma. Ah, mas então não vou ter como me sustentar. Então, deixa a mediunidade no segundo plano naquele momento e vai trabalhar profissionalmente para conseguir o seu sustento e para a sua família. Está lá no livro dos médios, amigo. Tá certo? Então, é esse o foco que o Vinícius está utilizando. Eu estou dizendo para vocês que vai ao encontro do que o Caíba mencionou, sem o viés anti-igreja católica. Tá certo? Muito bem. Voltemos ao texto do nosso Cair Bachutel, né, para encerrá-lo. Ele disse ainda: finalmente, a parábola dos trabalhadores da vinha conclui com a lição sobre os olhos maus. Vocês escutaram a leitura, Jesus falando dos olhos, citando o proprietário da vinha, perguntando: será que os seus olhos são maus, né? E os meus aqui são bons? Os invejosos que cuidam mais de si próprios que da coletividade. Os personalistas, os egoístas, que veem sempre mal as graças de Deus e seus semelhantes, mas querem todas para si. É esse o foco. O problema do egoísta é esse, né? O que é para os outros, isso aí não. Por que para eles? Agora, para si próprio, eles querem tudo. Querem os bônus horas todos. Se nós trouxermos para o contexto do trabalhador da seara espírita, que está sendo abordado aqui pelo Cair Bachutel. Tá certo? Não à toa, sempre cito a resposta da pergunta 913 do Livro dos Espíritos, quando Kardec quis saber qual o vício moral mais primitivo, mais arraigado no ser humano. A resposta é longa, mas vale a frase inicial: o egoísmo. Já vos dissemos, em outra resposta, na resposta anterior, já tinha mencionado. Procurar em todos os males, você sempre encontrará o egoísmo no meio. E quem respondeu ao Kardec, um daqueles que compunham aquela pleiade de espíritos que assessoravam o nosso codificador, chegou a afirmar que o egoísmo chega até a nublar uma virtude que você possua. Olha só o problema, né? Então, é a esse grupo
que o Caíba está mencionando aqui, em cima daquela frase no parágrafo final da parábola, quando o proprietário da vinha chama a atenção daqueles que queriam receber mais porque trabalharam mais horas, esquecendo que o combinado foi aquilo, não é isso? Né? Bom, segue o Caíba. Na história do cristianismo, realça a parábola da vinha com as características dos seus obreiros, aos chamados pela madrugada, né? Aos que chegaram à hora terceira, à hora sexta, à hora nona e à 1ª. Se a gente botar aqui aquela explicação que eu trouxe logo no início, que o dia começava às 6 e acabava às 18, né? Seriam o quê? Às 6 horas, às 9 horas da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5 horas da tarde. Localizado, né? E acrescentou ainda o nosso Caíba, encerrando seus comentários. Na verdade, aí é um alerta para nós, amigos. Vocês já escutaram aqui, ele se dirigiu aos espíritas. E o texto do Caíba é para nós espíritas, meus amigos. Então, ele encerra dizendo o seguinte: na verdade, estamos na hora 1ª. Vale para todos nós. E os que ouvirem o apelo e souberem trabalhar como aqueles da hora 1ª de outrora, da parábola de Jesus, serão os primeiros a receber o salário, porque agora, como então, o pagamento começará pelos últimos. Né? Brilhante fechamento do nosso Caíba Schutel, comentando a parábola dos trabalhadores da vinha. Bem, como eu disse no início, a gente considera, num estudo como esse, a oportunidade de enriquecer o texto base. Tá certo? Então, vamos trazer de novo a colaboração dos companheiros da Federação Espírita Brasileira através do material do Estudo Aperfeiçoado da Doutrina Espírita, tomo 2, módulo 3, roteiro 2, né? Em que o articulista, né, quem escreveu o material, se refere, assim, à parábola dos trabalhadores da vinha. 3 ideias básicas são identificadas nessa parábola: o valor do trabalho para o progresso humano, o significado do trabalhador da vinha e o princípio da reencarnação. E ele cita aquela expressão que apareceu logo na primeira frase da parábola. A expressão reino dos céus é comum no Evangelho. Repito, quem está acompanhando os nossos estudos da terça-feira já escutaram mencionarmos isso em várias das parábolas anteriores. É comum no Evangelho referindo-se ao estado de plenitude espiritual que será alcançado de forma ativa, pela nossa ação, de forma ativa, perseverante e corajosa, jamais como concessão ou graça divina, né? Ou seja, o estado de plenitude espiritual, chegarmos ao reino dos céus, só chegaremos nesse ponto através do nosso esforço, do nosso trabalho, não esperando que caia do céu, como infelizmente ainda hoje muitos acreditam nisso. Segue o companheiro. Segundo a doutrina espírita, o ser humano atingirá esse estado de perfeição, o estado de plenitude espiritual, por meio do conhecimento e da transformação moral, obtidos como? Nas inúmeras reencarnações e também no plano espiritual. Porque também progredimos no plano espiritual, como já aprendemos em outros momentos de estudo da doutrina espírita. E quando escutamos esse comentário aqui, que atingiremos a esse estado de plenitude espiritual por meio do conhecimento e da transformação moral, lembramos-nos daquele livro O Consolador, em que os companheiros do grupo espírita Luiz Gonzaga, lá de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, pediram ao Chico que apresentasse uma série de perguntas ao Emmanuel, né? E a 204, segundo o livro, foi como fazer para que a gente chegasse assim, à perfeição num segmento mais retilíneo. E a resposta que o Emmanuel deu foi a seguinte, que nós temos 2 asas. A asa do conhecimento
asa intelectual, e a asa do sentimento, né? A asa moral. Perfeito? E que nós temos que ir avançando para a passo com essas duas asas, né? Para que então alcancemos o estado de plenitude espiritual, como usou a expressão aqui, que o Emmanuel chama da perfeição pacífica que uma criatura de Deus pode alcançar. Perfeito? Então, mais uma vez, aquilo que eu gosto de chamar atenção, universalidade da doutrina espírita. Fontes diversas sobre o mesmo assunto, mesmo conteúdo. Palavras diferentes, mesmo conteúdo. Perfeito? Bem, agora quem vai nos ajudar, vamos trazer aqui para o nosso estudo, um companheiro que fez um trabalho semelhante ao do Cair Bachuta, é o Rodolfo Caligares, com um livro também semelhante a esse que estamos estudando. Só que o título do livro é Parábolas Evangélicas. E, ao comentar a parábola do trabalhador da vinha, né, disse o seguinte: o pai de família, o proprietário, é Deus. A vinha somos nós, a humanidade terrestre. E o trabalho, a aquisição das virtudes que devem enobrecer as nossas almas, chegar à perfeição, né? Aquisição de virtudes para chegar à perfeição. Aí segue o Caligares. Para alcançar esse objetivo, uns precisam de menos tempo, outros de mais, trazendo para a parábola mais ou menos horas de trabalho, conforme cumpram, bem ou mal, os seus deveres. Conforme cumpram, bem ou mal, os compromissos assumidos antes de reencarnar. Disse ainda o Caligares: o prêmio, entretanto, é um só: a alegria, o gozo espiritual decorrente da própria evolução alcançada. A satisfação de quando tivermos olhado para trás e vimos como progredimos, como deixamos os erros, as falhas do passado e conseguimos a nossa transformação moral. Aí voltemos aqui ao Caligares. Ele disse ainda: essa interessante parábola constitui, assim, um cântico de esperança para todos. Por ela, Jesus nos ensina que qualquer tempo é oportuno para cuidarmos do aperfeiçoamento de nossas almas. Claro, desde que aceitemos com boa disposição o convite para o trabalho, haveremos de fazer jus ao salário divino. Aquilo que sabemos, meus amigos, né? A qualquer momento que permitimos que a ficha caia, né? Que a gente tire a venda dos olhos, que se convença que não há outra opção que não seja fazer o bem, né? A gente vai, então, cuidar, como está falando aqui, do aperfeiçoamento de nossas almas. Vamos evoluir, vamos progredir e chegar à perfeição, citada pelo Emmanuel, né? E citada pelo companheiro da Federação Espírita Brasileira como estado de plenitude espiritual. Segue o Caligares. Os trabalhadores da primeira hora, os primeiros, são os espíritos que contam com o maior número de encarnações, mas que não souberam aproveitá-las. Olha que raciocínio lógico, e trazendo para o contexto da doutrina espírita. Não souberam aproveitá-las, perdendo oportunidades que lhes foram concedidas para se regenerarem e progredirem. Olha que beleza de raciocínio do Rodolfo Caligares. Só um parêntese. Eu gosto de trazer sempre outros focos para que vocês avaliem e façam, né, seu critério que acham mais correto. A confreira Leda Maria Flambória, no site oconsolador.com.br, ao estudar essa parábola, em relação a esses trabalhadores da primeira hora, que o Caligares está mencionando, que são aqueles primeiros que estão um número infinito de encarnações porque ainda não conseguiram fazer as coisas direitinho, ela coloca como sendo os judeus ressentidos porque não aceitavam que os gentios que foram convertidos pelas palavras de Jesus também recebessem o reino dos céus. O que é que esses judeus achavam?
que aceitavam Deus há mais tempo e exigiam privilégios. Também é um raciocínio interessante da confreira. Fiz questão de colocar aqui, porque eu achei interessante. Agora, cabe a vocês fazer o julgamento aí. Qual que vocês se identificam melhor? Mas, voltando ao Caligares, ele falou dos trabalhadores da primeira hora, né? São aqueles que têm um maior número de encarnações. Os trabalhadores contratados posteriormente simbolizam os espíritos que foram gerados há menos tempo, foram criados há menos tempo, mas que, fazendo melhor ao uso de quê? Do livre-arbítrio, da liberdade de escolha, lograram, em apenas algumas existências, o progresso que outros tardaram a realizar. Amigos, pura lógica. Perfeito raciocínio do nosso Cairba, do nosso Rodolfo Caligares. E ele acrescentou: há operários diligentes, de boa vontade, que, devotando-se de corpo e alma às tarefas que lhes são confiadas, produzem mais e melhor em menos tempo que o trabalhador comum. Assim como há os mercenários, já citados pelo Cairba Schutel, aqueles que não têm amor ao trabalho, aqueles que se mexem somente quando são vigiados. Olha o foco do Caligares, perfeito, hein? Aqueles que estão de olho pegados no relógio, presurosos de que passe o dia, cuja produção, evidentemente, é muito menor que a dos primeiros. Só lógica, meus amigos, só raciocínio. Quem teve a oportunidade de trabalhar numa empresa maior, numa indústria, vai lembrar de companheiros e companheiras que se encaixam nessas descrições aqui, sem dúvida. E encerrando a contribuição do Rodolfo Caligares no livro Parábolas Evangélicas, ele disse ainda: uma vez, pois, que o mérito de cada obreiro seja aferido não pelas horas de serviço, mas pela produção, que interessa ao dono do negócio saber se, para dar o mesmo rendimento, um precisa de 12 horas, outro de 9, outro de 6, outro de 3, ou outro de 1. Ele quer o quê? Que o rendimento que ele precisa para a sua indústria, para o seu negócio seguir, seja atingido. E, evidentemente, ele vai ter maior afinidade, maior gratidão àqueles que, com a produtividade maior, trabalham menos, mas da maneira mais eficaz. Gostaram do comentário do Rodolfo Caligares? Né? Bem, chegando, então, na conclusão do nosso estudo de hoje, se for me permitir concluir com um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando antes que essa parábola que nós estamos estudando hoje deve calar fundo em nós espíritas, já escutamos essa menção hoje, em razão do conhecimento que nós possuímos a respeito da realidade espiritual e da necessidade da prática da caridade, base da transformação moral que estamos escutando desde o início da parábola. Daí a importância de sempre lembrar as recomendações da doutrina espírita, né? Como, por exemplo, não só aqui. O exemplo que eu vou utilizar é do item 5 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma comunicação assinada pelo Espírito de Verdade, em que ele diz o seguinte: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos, ou seja, felizes, serão aqueles que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Lembram das palavras de Jesus na parábola que estudamos hoje? Eu até fiz questão de chamar a atenção de como entender esse desinteresse. Desinteresse por si próprio. Focar em ser útil a seu próximo, em ajudar quem está necessitado. Porque não tenham dúvidas, por mais dificuldades que cada um de nós possa estar enfrentando, se olharmos ao nosso redor, certamente encontraremos irmãos ainda mais necessitados que nós, e aos quais poderemos ajudar, mesmo
com as nossas dificuldades próprias. Tá certo? E segue aqui o Espírito de Verdade. Seus dias de trabalho, né, esses que trabalharam com desinteresse e sem outro objetivo senão fazer a caridade, serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Felizes os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto, disse o Espírito da Verdade, o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. É esse o ponto, meus amigos. Precisamos fazer a nossa parte, ter como meta, como objetivo, servir, ser útil, meus amigos. Porque, sim, estaremos ajudando alguém ou alguns, mas o primeiro a ser ajudado somos cada um de nós. Uma vez na nossa caminhada na doutrina espírita, trabalhamos numa casa em que aconteceu uma situação desagradável, em que companheiros que faziam parte do trabalho foram, entre aspas, demitidos, foram solicitados a sair e deixar o trabalho. Eu, por exemplo, como não estava nesse momento, continuei fazendo o trabalho. E alguns disseram: não houve nada disso. Isso é história que houve esse tipo de ação, entre aspas, demissão de trabalhadores pelo novo responsável pelo setor, porque o fulano está lá trabalhando. Amigos, é exatamente isso que o Espírito da Verdade aqui. Eu, você, trabalhador da seara espírita, você não trabalha para o fulano, nem para o Beltrano, nem para o Cicrano, que seja diretor, presidente da casa espírita. Você trabalha para quem? Para Jesus. O trabalho existe. Escutamos hoje que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Se os poucos trabalhadores vão deixar de trabalhar por questões pessoais, isso não é ser espírita. Tem gente que diz que é espírita, esquecendo que tem que ser espírita 24 horas por dia, 365 dias por ano. Perfeito? Repito, você não trabalha para A, B ou C. Você trabalha para Jesus. Você trabalha para Bezerra de Menezes. Tá certo? Mas, infelizmente, pela situação que eu narrei aqui, tem companheiros que ainda não conseguem enxergar isso. Perfeito? Né? Mas é a esse ponto que está sendo chamada a atenção pelo Espírito da Verdade. Por mais que você se sinta, por aquele motivo, não muito à vontade no lugar, mas você está vendo que há necessidade da sua presença para que o trabalho ocorra, não que você é uma sumidade, não, que os trabalhadores são poucos, repito. Foi dito hoje isso. Então, meus amigos, engula o sapo. Quem está no mundo de provas e expiação, entre outras coisas, é para engolir sapo. Engula o sapo e vai trabalhar para os seus irmãos. Perfeito? Desculpe eu ter colocado uma situação em que eu fui personagem, mas é esse cenário aqui, em cima das palavras do Espírito da Verdade. Já que eu tinha esse exemplo concreto, né, eu preferi utilizá-lo. Bom, mas chegando ao final dessa comunicação, e a gente está pegando partes, né, porque não dá para trazer a comunicação integral. Disse ainda ele: Deus procede neste momento, essa comunicação é da segunda metade do século XIX, né, ao censo dos seus servidores fiéis, e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores valorosos. Pois, aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra
de regeneração pelo Espiritismo. Vocês já escutaram esse ditado? Se você tem um trabalho a ser realizado, né? Você precisa de uma pessoa de confiança para que o trabalho funcione, se realize. Qual é que o ditado diz? Dê para alguém que já está ocupado, porque você sabe que esse é capaz de fazer. Ele vai dar o jeitinho dele para continuar fazendo o que já fazia e também fazer esse novo trabalho, do que aquele que está acomodado, né? Esperando progredir, esperando transformação moral cair do céu, como foi dito hoje no estudo. Eu não estou inventando palavra nenhuma, já foi no estudo de hoje. Tá certo? Caíba Schutel. E fechando, então, a comunicação, disse ainda o Espírito da Verdade que vai ao encontro das palavras finais de Jesus na parábola. Cumprir-se-ão estas palavras. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, meus amigos, acredito eu que a parábola por si só é autoexplicativa. Tivemos a felicidade de termos os comentários do Caíba Schutel, de representantes da Federação Espírita Brasileira, do Rodolfo Caligares, né? E agora, a comunicação do Espírito da Verdade, não deixando dúvidas, meus amigos, que diretriz temos que tomar. Mas quem é que vai tomar a diretriz? Você e apenas você. Você vai arcar com as consequências da sua escolha. Escolha boa, escolha seguindo os exemplos de Jesus, consequência ótima. Escolha contrária aos ensinos de Jesus, como dizem aí, vai dar ruim. Ah, mas eu fiz e não deu ruim agora. Agora. Não esqueçam, a vida é uma só, mas as existências são várias. Uma hora o boleto chega. Tá certo? Obrigado pela atenção. Fiquemos todos na paz de Jesus. Que assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.